sétimo. Então, ontem vocês fizeram uma avaliaçãozinha de ciências, tá? E eu vou comentar agora com vocês a resolução da prova. Tenham paciência, porque eu vou demorar um pouco para corrigir. Eu tenho várias salas, tá? Então, vou demorar um pouquinho aí para estar corrigindo, ok? Mas vamos lá. Para você ter uma ideia se você foi bem, se você foi mal, eu já deixei aqui a resolução. Então, na questão 1, era para você assinalar o que a temperatura mede. Bom, a temperatura mede o grau de agitação das moléculas, então a resposta correta era a resposta A, tá? As moléculas de um corpo, quando elas começam a sentir calor, digamos assim, elas começam a se movimentar nas suas posições, começam a empurrar umas às outras. Essa medida a gente chama de temperatura, tá bom? Bom, a 2. O calor é definido como uma energia térmica que flui entre corpos. Mas por que ela flui, né? O fluxo de calor entre dois corpos em contato deve ser inicialmente a temperatura dos corpos serem diferentes. Se eles tiverem a mesma temperatura, por que vai ter fluxo? Por que vai passar calor de um corpo para o outro? Isso não aconteceria. Então, o calor, né? Ele sempre passa de um corpo mais quente para outro mais frio, tá? Aquilo que tá frio é porque perdeu calor. Então, ele tem que receber calor de volta, ok? Respostinha B. Na terceira questão, você ia colocar o nome. Então, a de cima é a temperatura de ebulição e a de baixo é a temperatura de fusão, que era uma linha vermelha e uma linha azul. Então, a linha vermelha é ebulição, a linha azul fusão. Na questão 4, eu estava pedindo para você explicar, né? O que significa a temperatura de fusão e a de ebulição? Então, temperatura de fusão é a temperatura no qual a substância passa do estado sólido para um estado líquido, ela derrete. E a ebulição é a temperatura na qual a substância passa do estado líquido para o vapor ou gasoso, tá? Então, aí a mudança de fase, mudança de estado físico da matéria. Fusão, tá? É do sólido para o líquido e ebulição é do líquido para o gasoso ou vapor, tá? Questão 5, sobre plantas agora, tá? Quais as estruturas vegetativas da planta? Então, eu falei bastante nas nossas aulas ao vivo. Estrutura vegetativa é a raiz, o caule e a folha. E as estruturas reprodutivas, tá? Que é o item B, né? Deixa eu colocar aqui como B. São as flores, frutos e sementes. Nem todos os grupos de plantas possuem todas as vegetativas e reprodutivas. A gente começou a ver as briófitas, por exemplo, que são estruturas super simples. Elas não têm flor, não têm fruto, não têm semente. Elas se reproduzem pela água e por esporos, tá? Elas precisam de água para liberar os esporos. Então, a questão 6 é justamente sobre as briófitas. Por que elas são pequenininhas? Porque elas não possuem caule, que seria o vaso condutor de seiva, e é isso que limita o tamanho delas. É por isso que elas são pequenas, elas não têm fluxo de seiva, né? Como se fosse sangue. O nosso sangue passa por vasos, passa por veias e artérias. O sangue da planta é a seiva dela, ela passa por dentro também dos vasos condutores, o caule dela. Ela não tem, a briófita não tem, é muito pequenininha por conta disso. E na questãozinha 7, era para você olhar a fotinha e falar o que significa, né? Que fase, que é o nome dessa etapa do ciclo, corresponde ao esporófito, no qual ela produz os esporos para a reprodução, que é uma fase transitória. A fase mais duradoura é a fase gametófito, é a fase verdinha, aquele verdinho que você vê lá, tá? Pessoal, então era isso a provinha. Eu espero que vocês tenham ido bem. Um beijão, gente, e até a próxima aula.